Alô, alô, amigo, amiga da equipe Silvio Santos, você está com o Márcio Antônio Rocha e aqui o que faremos? Vamos abordar todo o conteúdo colocado pelo programa, pelo edital, com a resolução de questões, e a gente vai fazendo aquele embasamento, aquele preenchimento teórico quando formos analisar as questões, e sempre mediante um grupo de questões referente a determinado conteúdo. Por exemplo, nessa primeira aula, vamos ver questões relacionadas à competência tributária, a Constituição Federal distribuindo competência tributária, e repartição de receitas tributárias. Assuntos ali contíguos, né? Tributo é de competência de um, mas pode ser que uma parcela ali seja repartida para outros entes, enfim. Depois veremos questões sobre limitações ao poder tributar, numa aula posterior, princípios e imunidades, depois tributos, legislação tributária, relação jurídico-tributária, fato gerador, obrigação tributária, sujeito ativo, sujeito passivo, depois crédito tributário, administração tributária, fiscalização, dívida ativa, certidão negativa, lançamento, enfim, vamos lá. Na tela, competência e repartição de receitas tributárias, me parece que já temos uma primeira questão. Temos uma primeira questão aqui, olha, é uma questão de 2018, envolvendo a competência dos estados para a instituição dos seguintes impostos. Então você já sabe que com relação à competência tributária, a Constituição Federal, ela não opera, ela não trabalha no plano da instituição de tributos. A Constituição Federal não institui tributo algum. Ela opera no plano da competência tributária. Em vez de ela, Constituição Federal, instituir tributos, ela diz quais são os tributos e quem são as pessoas de direito público, aqueles entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que poderão instituí-los. Então os tributos são esses aqui, e quem pode instituí-los são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Pronto, esse é o plano em que a Constituição Federal opera. Isso já merece até uma telazinha branca para a gente bater um papo. Então, com base nisso, a Constituição, lá no artigo 145, já diz, já nos traz 3 espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria, tudo isso no artigo 145. Essas 3 são as espécies tributárias que coincidem com aquilo que o CTN, o Código Tributário Nacional, também considera como espécies. O CTN é em 1966, então ele só considera como espécies tributárias, naquela época ele só considerava essas 3. Mas a Constituição Federal, além dessas 3 previstas no artigo 145, ela traz também os empréstimos compulsórios, artigo 148 da Constituição Federal. E além deles, as chamadas contribuições especiais previstas no artigo 149 e talvez uma pontinha lá no 149A. Aqui nós temos as chamadas contribuições sociais, as chamadas contribuições de intervenção no domínio econômico, CID, e as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, chamadas de corporativas. Todas elas no 149, e além disso nós temos no 149A a contribuição para o custeio do Serviço Público de Iluminação Pública, conhecida como CIP ou COSIP, custeio do Serviço Público de Iluminação Pública. E aí, você pode até encontrar alguns autores, especialmente autores do mundo acadêmico, na graduação, na pós-graduação, discutindo as espécies tributárias, talvez 5, talvez 3, talvez 4, talvez 5, talvez 7 espécies. Vamos fechar aqui. Supremo Tribunal Federal. Essas são as 5 espécies tributárias previstas, abordadas, contempladas na Constituição Federal,
ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal, sempre lembrando que o CTN só considera aquelas 3 primeiras. Fechou? E aí, no tocante a impostos, a Constituição Federal estabelece, nós temos a chamada competência privativa. Por que competência privativa? Porque, embora todos os entes possam instituir impostos, cada um só poderá instituir os seus. Então, a Constituição chega no artigo 153, 153, e diz quais são os impostos de competência da União, se referindo ao II, ao IE, ao imposto de renda, ao IPI, ao IOF, ao ITR e aquele que nunca foi instituído, o imposto sobre grandes fortunas. No artigo 154, a Constituição ainda coloca mais 2 impostos especiais para a União. A chamada competência residual, no inciso 1º, e a competência extraordinária de guerra, do inciso 2º. No artigo 155, a Constituição coloca os impostos de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, aqui nós temos os nossos gloriosos impostos sobre transmissão, causa, mortes e doações, ITCMD. Nós temos o glorioso e simpático ICMS, circulação de mercadorias e serviços de transporte intermunicipal, interestadual e comunicações, e o IPVA. E no artigo 156, impostos de competência dos municípios. Municípios, mais ou menos isso. E aqui nós temos o nosso simpático IPTU, o glorioso ISS e o imposto sobre transmissão de bens imóveis por ato oneroso e entre vivos, chamado de ITBI ou ainda de ITIV. Pronto. A competência para impostos, chamada de competência privativa, né? Essa competência para impostos é chamada de competência privativa, enquanto que a competência para taxas e contribuições de melhoria é chamada de competência comum, porque todos podem instituí-los. Repetindo, impostos também todos podem instituir, é verdade, só que para impostos a Constituição diz quais são os impostos de cada um. Fechou? Só uma viagemzinha aqui inicial. Mas vamos lá, ver aquela nossa gloriosa primeira questão. É da competência dos estados a instituição dos seguintes impostos: transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, sim, aquele ITCMD, que eu comentei ali há pouco naquela tela branca. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, sim, o nosso glorioso ICMS, e imposto sobre propriedade de veículos automotores, o nosso glorioso IPVA. Ok, conforme vimos há pouco naquele esqueminha que eu fiz, todos eles estão ali no artigo 155 da Constituição, alternativa A correta, portanto. Note que nessa questão, a VUNESP, né, que é a banca para esse concurso, Guarulhos, ela colocou sobre serviços de transporte, mas não qualquer transporte, transporte interestadual e intermunicipal. O que indica dizer que quando o transporte for intramunicipal, a competência estará com os municípios, com o ISS, o Serviço de Transporte Intramunicipal. Apenas o transporte intermunicipal e interestadual, juntamente com o Serviço de Comunicação, esses serviços migraram para o ICMS. Né? Antigamente era o antigo ICM, não contemplava serviços. Muito bem, B de bola, qual foi o erro? Imposto sobre a circulação de bens imóveis por ato intervivos e causa-morte não é circulação. Imposto sobre a transmissão de bens. Segundo, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de qualquer natureza, não. Apenas
serviços de transporte intermunicipal, interestadual e serviços de comunicações. E IPVA, ok. Alternativa C, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não, aqui é uma competência da União. Imposto sobre importação e exportação, não, competência da União. Imposto sobre grandes fortunas, também competência da União. Artigo 153 da Constituição Federal. Alternativa D de dado, imposto sobre serviço de qualquer natureza, não, competência dos municípios e também do Distrito Federal, competência cumulativa. Imposto sobre transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou seção física, de direitos reais relativos a imóveis, oneroso, bens imóveis entre vivos, é o ITBI ou ITIV, competência municipal, entre vivos e por ato oneroso, não confundir com o ITCMD. O ITCMD é causa-mortes, então não pode ser entre vivos. Ou a outra possibilidade do ITCMD, doações, então não pode ser por ato oneroso. Não se confunde, portanto, o imposto estadual sobre transmissão com o imposto municipal sobre transmissão. Na alternativa E, grandes fortunas, União, artigo 153, inciso 7º, IPVA, ok, imposto de competência estadual, e imposto sobre operações financeiras, câmbio e ouro como ativo financeiro, aqui nós estaríamos no âmbito do glorioso IOF, portanto, União. Então, primeira questão, ratificando a alternativa A, imposto de competência dos estados. Vamos lá, rapidinho. Segunda questão. Estado AB cria imposto sobre o valor das operações internas de circulação de mercadorias. Imposto sobre o valor das operações internas de circulação de mercadorias que ultrapassar o preço nacional médio do mesmo produto, conforme divulgado pela administração tributária local. Então o Estado criou um imposto novo, né? O valor do imposto sobre o valor das operações internas de circulação de mercadorias que ultrapassar o preço nacional médio. Considerada a situação hipotética apresentada e com base na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Bom, quando a gente fala aqui em imposto novo, vamos dar um pulinho aqui na tela branca para você relembrar o nosso as nossas gloriosas competências para impostos. Competência para impostos e apenas para a União, previstas no artigo 154. No inciso 1º, a competência residual. E no inciso 2º, a chamada competência extraordinária de guerra. E aí, embora estejam no mesmo artigo 154, são duas competências completamente distintas, porque no inciso 1º, a União pode inventar um imposto novo, não previsto em local algum da Constituição Federal, ela pode criar, mas desde que o faça mediante lei complementar, desde que esse imposto seja não cumulativo e desde que não repita fato gerador e base de cálculo dos demais impostos. Portanto, fato gerador e base de cálculo devem ser inéditos. Um imposto novo. A característica aqui é esse tal ineditismo, né? E é mediante lei complementar. Geralmente os tributos são instituídos por lei ordinária. Geralmente. Existem apenas 3 ou 4 exceções. Os empréstimos compulsórios, os impostos residuais, o imposto sobre grandes fortunas, com alguma divergência, e ainda as chamadas contribuições sociais residuais para a Seguridade Social. Muito bem. Já a competência extraordinária de guerra não é mediante lei complementar, é, portanto, lei
ordinária, e ela requer um requisito. Repare que na competência residual não havia nenhuma circunstância. A União pode instituir quando quiser. Já na competência extraordinária de guerra, há a circunstância, que é a própria guerra externa ou a sua iminência. E além disso, esse imposto, ele pode, um eventual imposto de guerra, pode repetir fato gerador de outros impostos da competência da União ou de impostos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, permite-se, na competência extraordinária de guerra, que ocorra o chamado bis in idem, a União tributando um fato gerador que já é tributado por um imposto da própria União, bis in idem. Então, a mesma pessoa tributando um fato gerador com o mesmo imposto, duas vezes, bis in idem, e também permite a bitributação. Se no bis in idem é a própria União tributando duas vezes o mesmo fato gerador, com impostos federais, na bitributação são duas pessoas diferentes. Então, a União instituindo o imposto de guerra, tendo como fato gerador um fato gerador de imposto estadual, de imposto municipal. Então, se a União instituir um IGPI, Imposto de Guerra sobre Produtos Industrializados, seria bis in idem, a própria União tributando duas vezes os produtos industrializados. Duas vezes com o IPI e com o IGPI, no meu exemplo. E bitributação, se a União instituísse um IGPVA, porque o IPVA é competência dos estados, a propriedade de veículo automotor é de competência dos estados, então teríamos aí dois entes, né, a União e o Estado tributando veículos automotores. Mas o bis in idem e a bitributação, que geralmente são proibidos, eles são permitidos na competência extraordinária de guerra. Portanto, aqui um panorama rapidinho para você, vamos voltar para a questão. Muito bem, então o Estado criou um imposto novo sobre circulação de mercadorias que ultrapassar o preço nacional médio. Alternativa A. O imposto é inconstitucional porque o Estado AB não tem competência residual para instituir tributos. Isso aqui é correto. Independentemente de você questionar se esse fato gerador seria novo, circulação de mercadorias que ultrapassar um preço médio, se a base de cálculo seria nova, que a base de cálculo talvez aqui coincidisse até com a base de cálculo do próprio CMS, mas o fato é, alternativa A, esse imposto é inconstitucional porque o Estado AB não tem competência residual, até porque a competência residual só pode ser exercida pela figura gloriosa da União. Seja a competência residual para impostos, 154, inciso 1º, que vimos há pouco, seja a competência residual para contribuições sociais para a Seguridade Social, você dá uma olhada no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Muito bem. Alternativa B de bola, o imposto é constitucional? Não. Por ser de competência tributária especial dos estados para criar tributos com a finalidade de corrigir distorções concorrenciais? Não. Alternativa C, o imposto é constitucional? Não, pois decorre da competência tributária residual dos estados. Estados não têm competência residual para prevenir distorções concorrenciais, tendo como por base de cálculo o valor do desequilíbrio concorrencial. Não há essa previsão na Constituição Federal. Desde dado, o imposto é inconstitucional, ok? Porque, embora o Estado AB possa instituir tributo para corrigir distorções concorrenciais, não. Tributos não podem ser instituídos para corrigir distorções concorrenciais. A base de cálculo do novo tributo é a própria do ICMS. Isso pode ser até verdade. Alternativa é, o imposto é inconstitucional porque, embora o Estado AB possa instituir tributos para corrigir distorções concorrenciais, não há essa previsão, está baseado em pauta fiscal, vedada pela Constituição. Pauta fiscal, por outro lado, não é vedada pela Constituição, né? O que é uma pauta fiscal?
o poder público já prepara lá uma tabela, colocando mais ou menos os preços daqueles produtos, daquelas mercadorias, e sempre que houver uma dificuldade em verificar o real preço cobrado, imagine um produto que está sendo importado, a Receita Federal já tem lá sua pauta fiscal, sua tabela, com o preço médio daquele produto oriundo de determinados países. Pauta fiscal. Portanto, segunda questão, alternativa A. Vamos avançar. Terceira questão. Vamos para a nossa gloriosa terceira questão. A União, no exercício da sua competência tributária, ok? Alternativa A. Poderá, mediante lei ordinária, instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Essa motivação está lá no artigo 148, inciso 1º, despesas extraordinárias para atender a calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Mas empréstimos compulsórios, em quaisquer situações, só podem ser instituídos mediante lei complementar. Seja para o motivo do inciso 1º, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, seja para o motivo do inciso 2º, investimento público de caráter relevante, caráter urgente e de relevante interesse nacional. Ok? Qualquer situação. B de bola. Deverá, mediante lei complementar, instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Boa parte desse texto aqui está se referindo à competência extraordinária de guerra prevista no 154, inciso 2º. Só tem um detalhe. Compreendidos ou não em sua competência? Sim, tanto que contempla tanto o bis e idem como a bitributação, como eu comentei há pouco. Devem ser suprimidos gradativamente, cessadas as causas da guerra? Sim, sim, sim. Mas o imposto extraordinário de guerra não requer lei complementar. Ele pode ser por lei ordinária. Ok? Um outro detalhezinho é que competência tributária não combina com deverá. Fica mais pertinente com poderá, porque uma das características do exercício da competência tributária é esse caráter facultativo, né? Vide o exemplo do imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi instituído. Alternativa C. A União poderá, mediante lei complementar, instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Agora sim, artigo 148, Constituição Federal, inciso 1º, empréstimos compulsórios. E com isso você percebe que empréstimos compulsórios têm vários motivos, né? Calamidade pública, guerra externa, sua iminência, investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Incisos 1º e 2º do artigo 148. Mas chama atenção para a guerra externa, sua iminência. A guerra externa, sua iminência, ela pode motivar a instituição tanto de um empréstimo compulsório quanto de um imposto extraordinário de guerra. A diferença é que para empréstimos compulsórios tem que ser mediante lei complementar. Para imposto extraordinário de guerra, lei ordinária. Para empréstimos compulsórios, não esqueça que se é empréstimo, isso comporta a devolução, a restituição, diferentemente do que ocorreria caso a União instituísse um imposto extraordinário de guerra, o qual ela não teria a obrigação de devolver. Para o qual ela não teria a obrigação de devolver. Joia? Alternativa D de dado, qual foi o erro? Poderá, ok, mediante lei ordinária, ok, instituir impostos extraordinários no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Aqui seriam empréstimos compulsórios, porque imposto extraordinário é apenas para
guerra externa ou sua iminência. Então, investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional seria um motivo para a instituição de empréstimos compulsórios, 148, inciso 2º da Constituição, e não para impostos extraordinários de guerra, 154, inciso 2º da Constituição. E sendo um empréstimo compulsório, instituído por esse motivo, investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, deve ser observado realmente o princípio da anterioridade, assim como da noventena. Ok? Na alternativa E, deverá, olha aí, o problemático deverá, mediante lei ordinária, instituir impostos extraordinários no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Não. A diferença das alternativas, da alternativa D para a alternativa E, é justamente o poderá e o deverá, mas as duas ficam erradas porque impostos extraordinários são instituídos em função de uma guerra externa ou sua iminência, e não em função de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. E isso, repito, insisto, seria motivo para empréstimo compulsório e não para imposto extraordinário de guerra. Fechou? Vamos seguir. Quarta questão. Acerca da competência tributária. É correto afirmar que ela é delegável? Alternativa A? Bom, delegável, não. Vamos ver isso melhor nessa e em outras questões. A princípio, a competência tributária é indelegável. Artigo 7º, caput do artigo 7º do CTN, Código Tributário Nacional. Indelegável, salvo algumas funções, como fiscalizar, cobrar, executar ordem de serviço. Essas funções podem ser delegadas a outra pessoa de direito público. Mas, a princípio, a competência tributária, especialmente no tocante a instituir tributos, ela é indelegável. Irrenunciável, sim. Aquele ente não pode renunciar. Mas, embora seja irrenunciável, o seu exercício não é obrigatório, o seu exercício é facultativo. Vide o imposto sobre grandes fortunas, que a União nunca instituiu. B de bola, delegável, não. Caput do artigo 7º do CTN. Renunciável, sim. Mas seu exercício, embora o seu exercício seja renunciável, seu exercício é facultativo, sim. Mas o problema na alternativa C foi dizer que ela é delegável. Na alternativa B de bola. Alternativa C, indelegável, ok. Salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa de direito público a outra. Ok. Alternativa C, explorando o artigo 7º do Código Tributário Nacional no seu caput. Código Tributário Nacional. Perfeito. Então, essas outras funções podem ser delegadas, desde que para outra pessoa de direito público. Alternativa D de dado, constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo da função de arrecadar tributos, como se verifica em relação às instituições financeiras. É verdade que uma instituição financeira, portanto, uma pessoa de direito privado, pode arrecadar tributos. Mas o parágrafo 3º do artigo 7º, esse mesmo artigo 7º da alternativa anterior, do CTN, diz que esse cometimento dessa função não constitui delegação de competência tributária. Ou seja, o fato de um banco arrecadar tributos, quer dizer, um mero local onde o tributo é recolhido, isso não é competência tributária. Então, 7º, no seu parágrafo 3º, CTN. E na alternativa é, o não exercício da competência tributária pelos estados ou pelos municípios adefere à União. O artigo 8º do CTN diz que o não exercício da competência não adefere a ninguém. Fechou? Beleza! Dito isso, forte abraço e até o próximo bloco com mais questões.